O CT Segurança nasceu com um propósito: unir o mercado de segurança e compartilhar conhecimento. Para isso, construiu um showroom permanente numa área nobre de São Paulo, reunindo os 34 principais fabricantes do segmento, com um moderno centro de treinamento, um amplo auditório e um espaço de coworking dedicado aos profissionais da segurança. Aí, o vírus mudou completamente a rotina do planeta. Mas nem uma pandemia mundial é capaz de nos afastar do nosso propósito. O CT Segurança também é digital. Está junto com você, todos os dias, com a maior programação online do segmento. O dia começa no canal do CT Segurança no YouTube, com o Café com Segurança, ao vivo, segunda a sexta, das 8 às 8h45. Seu programa matinal para começarmos o dia motivados e bem informados. No decorrer do dia, uma programação intensa de webinars ao vivo com os principais fabricantes do segmento, com os lançamentos do setor, treinamentos online gratuitos e muito conteúdo de qualidade. Tem também os programas 60 Segundos de Segurança, o Talk Show da Segurança com entrevistas incríveis, o Happy Hour da Segurança, um encontro virtual dos maiores especialistas do país com mensagens positivas e iniciativas solidárias. O tradicional Security Talks da Avantia, agora na sua versão online em parceria com o CT. E o novo programa Integrando Segurança, com dicas incríveis. Lá no Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts, você também encontra os episódios semanais do CTcast, o maior podcast do segmento de segurança. E todo esse esforço é para você, guerreiro. Te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar os conteúdos com seus amigos e colegas do segmento. Somos essenciais e unidos somos muito mais fortes. Somos o CT Segurança. Começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Benhaja, da BHC Sistemas, e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança aqui dentro do canal do CT Segurança. A gente também está transmitindo, além de aqui pelo YouTube, no canal do CT Segurança, a gente também está transmitindo ao vivo pelo Facebook da revista Segurança Eletrônica e pelo Facebook do CT Segurança também. Bom, como todo mundo sabe, o objetivo do Integrando a Segurança é compartilhar ideias, conceitos que ajudem nós, integradores do mercado de segurança, de forma que a gente consiga ter um mercado mais unido e a gente, obviamente, buscar ser cada dia melhor. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o processo de máquina de vendas. E para ajudar nessa conversa, nesse bate-papo, está aqui o amigo Gabriel, que é CEO da FindMe e um especialista em processos de venda. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, Adalberto. Obrigado, CT Segurança, pelo convite. O primeiro programa que eu estou participando aqui dentro é uma honra. E parabéns também pela iniciativa, né? Especificamente desse programa, que com certeza está subindo a régua aí do mercado de integradores, instaladores, que precisam aí sempre se qualificar melhor para poder prestar um melhor serviço. Legal, muito bom. Bom, e agradecer a galera que já está chegando aqui com a gente, Gabriel. A gente já tem quase 20 pessoas aí nos assistindo. Bacana. Pedir para todo mundo que estiver chegando, dar um like no vídeo para fazer esse conteúdo chegar aí para o maior número de pessoas. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque aí ativem as notificações, que aí você recebe frequentemente aí as informações de todos os programas e o conteúdo bastante grande aí que a gente está conseguindo produzir aqui no canal do CT Segurança. Vou mandar um abraço para a galera que está chegando, o grande Everton Lima, que já está aqui desde cedinho, o Alan Silva, grande Alan Silva, participou na sexta-feira do Vendas junto com o Mário, foi muito bacana a participação do pessoal que entrou lá ao vivo. O Diego, da S Conde, está aqui com a gente. Roberto Coletti, um abraço, cara. Muito bom ter você aqui. O Denilson, Clear Zone Brasil está com a gente. O Agnaldo Flores, a Viane, sempre aqui com a gente acompanhando. O Valero. Muito bom, galera. E aí, todo mundo que estiver assistindo a gente, fiquem à vontade, peço até que vocês coloquem as perguntas, dúvidas, participem pelo chat para a gente conseguir interagir com vocês e, de alguma forma, a gente conseguir fazer essa 1 hora aí ser bastante produtivo para todos nós. Bom, Gabriel, vamos lá. Para a gente começar,
se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho do que você faz, da sua história, e aí a gente já começa, depois que você se apresenta, já pode entrar um pouquinho da sua visão, quanto você entende da importância de processos em vendas, né? Se é que processo tem a ver com vendas, fala um pouquinho disso, mas fala um pouquinho de você aí, para a gente começar esse bate-papo. Perfeito, Adalberto. Bom, como já apresentado, meu nome é Gabriel e eu sou o CEO da FindMe, que é uma startup do mercado de segurança e facilities, que fornece uma plataforma para gestão operacional dessas empresas, né? A gente controla ronda, ocorrência, checklists, visita de supervisão, tudo isso integrado numa plataforma só. E a FindMe já é a segunda startup da qual participo, eu empreendo desde os 16 anos de idade e principalmente na área de tecnologia. E ao longo desse caminho, eu sempre fui ali pendendo e me qualificando na área de crescimento, na área de growth, né? Então, vendedor ali, eu acho que fica... Não sei o que é que eu fui primeiro, se eu fui vendedor ou se eu fui empreendedor, né? Eu acho que é algo muito relacionado, muito Cara, eu conectado. penso que todo empreendedor precisa ser vendedor. Total, então... exato, tem que ser. E aí eu fiz participei de 4 programas de aceleração, né? 2 deles pela ACE, que é a melhor aceleradora da América Latina. A gente está agora no Endeavor Scale Up também, né? Fazendo um trabalho legal lá com eles. E fiz minha formação de vendas ali inicial na faculdade, no Instituto Brasileiro de Vendas, o IB Vendas. Então foi ali onde eu aprendi realmente a vender, e depois empreendendo eu sempre fui baseado em processos, né? Já puxando um pouco para o nosso assunto. Então, processos de venda foi algo ali onde eu me especializei. Mas porque quando eu penso assim, né? A minha visão de empreender, né? Até queria saber a tua também, Adalberto, mas a minha visão de empreender, ali você vai construindo as caixinhas, pelo menos no começo, em startup, você vai construindo as caixinhas, vai encontrando pessoas tão boas ou principalmente melhores do que você para tocar aquelas caixinhas, e você vai para outra. E assim vai. E eu acho que quando você está construindo essas caixinhas, sempre vão existir 3 pilares, né, para você estruturar aquele setor, estruturar aquele processo, que é pessoas, processos e tecnologia. E em vendas não é diferente, né? Muitas vezes a pessoa acha que em vendas é só pessoas. Eu preciso ter um vendedor bom. Então, aquele cara nasceu para isso, nasceu para vender, ele tem lábia e tal. Até pode ajudar, mas, cara, venda é processo. Isso é algo que eu bato sempre e eu vi isso na prática. Eu falo com quem eu dou mentoria ou com quem que eu troco benchmark. Venda é processo, porque, afinal de contas, você não consegue escolher, não consegue dizer que o cara vai assinar o cheque, que o cara vai assinar o contrato com você. Você não consegue dizer se a venda você não consegue controlar se a venda vai ser realizada. Você só consegue controlar as atividades que você tem que fazer. Então, em vendas, você controla o processo, você controla as atividades. Você controla que, nossa, a minha média é que a cada 5 atividades, por exemplo, eu fecho um cliente. Então, você tem que entender esse processo, esse funil, para que você possa fazer 10 atividades e conseguir 2 clientes. Você quer 3 clientes, então faz 15. E aí você vai conseguir 3 clientes. E isso é o que você pode controlar em vendas. Perfeito. Então, a importância de a gente acreditar nisso, do quanto processos tá dentro, né, de venda, ou talvez que a venda ela é um processo comercial, talvez, né? Mas a questão de processo é fundamental. E aí esses 3 pilares você fala das ferramentas, pessoas e processos, né? A gente entende que as vendas acontecem entre pessoas, né? Quer dizer, são Exato. CPFs se falando e não CNPJs, né? São CPFs que representam CNPJs. A tecnologia, ferramentas, enfim, a gente precisa estar sempre antenado porque ela facilita, né? Mas eu acho que um ponto bacana também, e aí você, com essa visão também de startup, que tem tecnologia muito enraizado, né? Não tem como, Total. A startup ela precisa de tecnologia, porém, dentro do nosso mercado de segurança, né, o instalador, o integrador, e às vezes que está começando ou que ainda não tem muita estrutura, esse é um ponto que você até consegue não substituir, mas você consegue até fazer um substituto, né? Porque às vezes você consegue trocar a tecnologia muito acelerada, que às vezes pode ser um baita software, né? Você pode às vezes substituir por coisas mais artesanais ali, né? Uma planilhinha no Excel, alguma coisa assim. Agora, pessoas e processos, isso precisa ser respeitado, né? O processo principalmente, né? A tecnologia, eu costumo dizer que a tecnologia ela de nada adianta se você não tem um processo.
Porque tem aquele pessoal que contrata a ferramenta achando que vai resolver seu problema, né? Mas não, você tem que ter o processo, você tem que saber executar bem ele, né? O próprio Bill Gates tem uma frase dessa, eu acho, né? Que tecnologias fantásticas em processos fantásticos deixam ele melhores ainda, né? Mas tecnologias fantásticas em processos horríveis não adianta de nada. Então, ela não resolve. Então, realmente, o prévio é ter o processo. E aí a tecnologia ela vai otimizar aquilo, ela vai agilizar aquilo. Mas sempre em startup a gente também tem muito pensamento de MVP, né? O mínimo, faz o mínimo, roda, aprende, faz o mínimo, roda, aprende. E, cara, o mínimo é planilha, é papel, é telefone só mesmo, e depois você vai evoluindo. Cara, isso é um ponto interessante, né, que você falou dessa mentalidade de startup. Eu gosto de compartilhar isso, enfim, você sabe também, eu estou um pouco enraizado aí nesse mundo de startup, com algumas que a gente investe e tudo mais, mas o que eu acho mais legal é que a gente não precisa criar essa separação, né? Uma empresa pequena ou que tem uma estrutura mais enxuta, ela pode fazer uso de ter uma mentalidade de startup. Você Exato. Não precisa ser uma startup para ter mentalidade de startup. O que é a mentalidade de startup, na minha opinião, e aí eu queria ouvir a sua como um cara totalmente intrínseco aí nas startups. É a questão de você ser veloz, você ser rápido. Não quer dizer você fazer de qualquer jeito. É você ser veloz e você ser rápido. E essa questão do MVP, quer dizer, tudo que você vai fazer, você constrói o mínimo necessário e põe para testar, né? Às vezes a gente fica esperando aquela coisa de eu vou oferecer determinado produto depois que eu testei, que eu vi que ele é bom, que eu sei quanto custa. Cara, às vezes não dá tempo, não precisa disso. Exato. Faz o mínimo, às vezes fica põe produzindo, na rua. né? 2 anos produzindo um software, um produto, um hardware para poder lançar e depois ver que não era aquilo que o cliente queria, né? Exatamente. Isso é comum demais. Verdade. E aí você falou de um ponto importante, que é o que o cliente queria, né? E a gente precisa saber que para vender, o cliente precisa comprar. Então, para vender, precisa ser o que o cliente precisa comprar, o que resolve a dor dele, não o que eu quero vender, né? Exato, e esse é um dos principais pontos, né? Você geralmente, um dos principais erros da venda é quando o vendedor, né, ou o empreendedor, aquele que está vendendo, ele fica ali listando todas as funções e serviços que ele tem, fica falando, dialogando uma ficha técnica, e o cliente não sabe nem o que aquilo quer dizer para o problema dele. Então, antes de você oferecer a sua solução, você deve entender qual que é o problema do seu cliente, muitas vezes até explorar mais essa necessidade, porque às vezes nem é um problema na cabeça do cliente, e você tem que pegar aquela necessidade e transformar num problema, e aí depois você conecta com a solução ideal, que coincidentemente pode ser a sua, né? E aí é que está a venda. Né? Aí é que está a venda, aí é que está a venda. É essa conexão. E eu acho que no mercado de instaladores, integradores, tem muito essa parada das etapas, porque às vezes o cliente, eu falo isso porque a gente já passa por isso, eu imagino vocês, né? Quantos clientes entram em contato direto com vocês perguntando, quanto é que é o preço para vocês fazerem isso aqui? Eu quero um orçamento disso. Quase não, assim, o cara já ligar direto querendo o orçamento, né? Normalmente ele faz contato contigo, às vezes ele faz contato já querendo dizer o que ele quer comprar. No nosso Exato, e já querendo preço. E aí o erro do cara está quando ele dá o preço de cara. Porque ele vai pegar o seu preço e vai comparar com outros preços, sem saber realmente como que seu preço foi composto, né? Então, nesse momento, é ideal você pegar... Não, tudo bem, calma, eu vou te passar o orçamento, mas deixa eu entender um pouco mais a sua situação. E aí você mergulhar nisso, no problema, nas necessidades dele e oferecer. E aí sim o preço vai fazer sentido, né? Sim. E aí, então, a gente falando um pouquinho mais do processo em si, né? Acho que um ponto que é bacana a gente explicar e falar um pouco, pessoal, os conceitos. A gente tem a questão do inbound, do outbound. Explica um pouquinho a diferença deles, né? Para todo mundo que estiver assistindo a gente entender um pouquinho. E aí a gente entra dentro deles, as vantagens. Porque esse também é um ponto que não existe o certo ou o errado. Acho que existe a gente conhecer todos os mecanismos, ir testando e ver aqueles que têm mais aderência com o nosso negócio, o jeito que é a nossa empresa, o jeito que é nosso cliente. E aí mas para isso a gente precisa conhecer todos os modelos e processos que existem, né? Fala um pouquinho disso aí para a gente, por favor. Perfeito, Adalberto. Eu acho que quando você está, assim, processo de venda, antes um pouco do processo de venda, existem os canais de distribuição, né? Porque você pode vender sem ser mesmo você que vende.
você ter canais, ter parceiros, ter ali um varejista que efetua, os próprios instaladores ali que acabam sendo revendedores de uma Intelbras da vida ou algo do tipo, né, que são intermediários. Então é importante você entender qual que é seu canal de distribuição. Assumiu que você mesmo vai ser seu canal de distribuição, pelo menos parcialmente, então você tem que ter um processo de venda interno. E aí, para ter esse processo de venda interno, vem essa dúvida que você falou, né? Que é sempre, é o inbound ou outbound, né? Para explicar, o inbound, ele é a atração do lead, né? A atração do seu cliente, a atração do possível comprador. É quando você gera ali conteúdos, entrega valor, faz eventos, faz ali, se mostra para o mercado e o mercado vem atrás de você. Esse é o inbound. O outbound, ele já é ao contrário. Ao invés de você atrair, você vai atrás. Você vai atrás do seu cliente, você intervém na rotina dele, você liga, você busca a atenção dele para poder ele conhecer um pouco mais sua solução e poder ser ali seu cliente, né? E aí você tem o lado positivo e negativo dos dois, né? No caso do inbound, por exemplo, você consegue ter um retorno sobre o investimento das suas ações maior, ele é mais rentável. Por quê? Porque você, um exemplo, faz um e-book que serve tanto para 10, quanto para 100, quanto para 1.000 pessoas. Você faz um webinar como esse aqui, que agora tem 20, 30, 50 pessoas assistindo, mas você pode enviar esse mesmo link que está gravado para centenas de pessoas. Então, o seu custo vai diluindo dentro dessa capilaridade que tem seus conteúdos. Da mesma forma que esse conteúdo ele serve para te gerar uma autoridade. Ele serve para te fazer um posicionamento da sua empresa dentro daquele mercado, que vai fazer com que o seu lead veja você de uma maneira diferente e que ele fique engajado de uma maneira melhor ao longo do processo. É muito melhor, e aí você já começa a ver a relação um pouco dos dois trabalhando juntos, né? É muito melhor eu mandar uma proposta para o meu cliente e uma semana depois, ao invés de eu só ligar e dizer, olha, você viu minha proposta e aí, vai fechar ou não vai? Eu mando um conteúdo para ele, um conteúdo rico, eu agrego valor em cada etapa do contato e de quebra eu pergunto, inclusive, e aquela proposta, né? Então, com certeza, ele vai ser mais adepto ali dos seus contatos. Quais são os lados negativos do inbound, né? O lado negativo do inbound é que, como eu atraio muita gente, eu posso atrair qualquer um. Então, muitas vezes, eu atraio quem eu não quero, né? Então, eu tenho um processo ali de qualificação, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que realmente se torna mais necessário nessa etapa, porque pode vir qualquer coisa. O ticket médio geralmente é mais baixo, porque grandes tickets, grandes empresas não convertem somente com inbound, né? E ele demora mais para vingar. Como você está criando uma jornada... Oi, pode falar. Mas num negócio grande, com um negócio maior, eu concordo contigo que às vezes a conversão ela não vai acontecer apenas com inbound. Apenas, exato. Apenas. Mas o inbound ela pode servir como fazendo apenas a parte inicial de gerar lead, né? Talvez tanto até de gerar lead como qualificação, porque ele já te entende você como um fornecedor diferente, porque recebeu conteúdos, vê que você sabe falar sobre o tema, então, de repente, já serviu um pouco como qualificação também, né? Também, que é o MQL que se fala, né? Que é o lead qualificado pelo marketing, né? E aquilo que eu falei também, né? Os grandes clientes, eles também não fecham só com outbound. É muito difícil fechar só com outbound. Porque se você tem só contatos secos, se você não traz um inbound junto, mostrando que você é autoridade, é mais fácil de fechar, quando você agrega valor em cada contato. Porque, afinal, assim, a posicionamento, eu acho que o pessoal tem que ter, que é uma diferença, né? Que eu já conversei muito sobre isso, que os vendedores, ser vendedor nunca foi o sonho de nenhuma criança, né? Nenhuma criança disse, quando eu crescer eu quero ser vendedor. Cara, você sabe que eu acho que eu tinha isso, cara? Eu acho. Encontrei o primeiro, então. Você sabe que eu brincava, eu fiz engenharia eletrônica, né? E na faculdade eu falava isso. Falava, estou estudando engenharia para ser vendedor. Não, mas aí já é um ponto que você vai entendendo um pouco do mercado, né? Você vai ser um vendedor técnico, você vai conseguir construir projetos e tudo mais. Mas, assim, quer queira ou não, é uma profissão meio ali que não... marginalizado da coisa, digamos assim. Não, isso é fato. Você não tem emprego, vai ser vendedor, né? Não sabe o que fazer, vai ser vendedor. Exatamente. O cara lembra só daquele vendedor do shopping que tá atazanando sua vida, não deixa você olhar as coisas lá e quer te empurrar coisa. Então, a melhor forma do mundo mudar isso são os vendedores se profissionalizarem. E o vendedor, ele tem que ser um consultor de confiança. Ele é o cara que é especialista naquele negócio e ele está passando para aquele cliente o que realmente ele deve
comprar, o que ele realmente vai solucionar o problema dele. Quando você entende isso e você entende que todas as suas etapas de contato com esse cliente, voltando para os processos, você tem que agregar valor. Você não está ali para empurrar nada para ninguém. Você tem que pensar que toda a jornada do possível lead com você, do seu possível cliente com você, você tem que agregar valor em cada etapa disso. Né? Então, o outbound, ele também, por mais que você tenha ali uma cadência de prospecção, ligando e tudo mais nesse pessoal, é bom você trazer o inbound. E aí a gente começa já a falar do funil em Y, né? Que é você atrair das duas formas, qualificar e desenvolver a venda depois, independente da forma de como esse lead veio até você. Só eu acabei não falando o positivo e o negativo do outbound, né? Só para concluir, o outbound, como você vai atrás do cliente, o lado bom é que você escolhe o lead. Então, por exemplo, eu quero vender para BHC Sistemas. Cara, eu vou achar seu LinkedIn, vou achar o LinkedIn do seu diretor financeiro, vou achar os e-mails, os telefones, vou montar o conteúdo direcionado para você. Posso fazer algo realmente bem direcionado e ir atrás desse cliente e conseguir. Né? Então, o lado bom do outbound é isso. E você consegue ter um retorno mais rápido e você consegue ter tração, né? Porque você não precisa ali jogar conteúdo e esperar. Né? Jogar a rede e esperar o peixe vir. Você está com um arpão ali para jogar no peixe. Né? Então, é realmente diferente, é mais rápido, sendo que, em compensação, é mais custoso, né? Porque você depende mais das pessoas que estão ali executando as tarefas. Até porque ele é mais personalizado, né? Ele exige uma dedicação, que você falou, eu quero vender para aquela empresa, então eu preciso parar, ver quem são as pessoas daquela empresa, os cargos daquela pessoa, eu preciso gerar um conteúdo mais direcionado para aquela pessoa, né? Então, tudo isso acaba tendo um custo mais elevado, né? O pessoal aqui no chat que está chegando, tem o Renier, da BHC, cara, só conheço você e ele, só que ele é nome Renier, você é o sobrenome. Ele está assistindo também? Está assistindo. Manda um abraço para ele, abraço aí, Xará. Boa. O Neves, da Heineken, que está aqui, falou, o Gabriel aí... é o cara top. Falou que você sabe identificar dor com maestria do cliente e tratar essa dor, né? O cara top é ele. O Neves é parceiraço nosso aí desde sempre. Um abraço, Neves. Ele esteve com a gente no Café com Segurança, foi muito bom. Donato... Ele leva todo mundo, né? Ele leva todo mundo. Só de você ter falado o nome dele agora, vai aparecer mais uns 10 pessoas assistindo aí. Ah, é? Então vamos lá, Neves. Vou falar mais uma vez. Chama a turma toda aí para acompanhar a gente aqui. E todo mundo falando realmente da importância de vendas, né? E isso que você falou de ser olhado, às vezes, de uma forma marginalizada, né? Às vezes, ele é vendedor, né? E aí até a gente teve um período, eu nem sei se tão hoje até, acho que as pessoas estão tendo uma conscientização maior, que era aquela coisa de não falava vendedor. Eu sou executivo de contas, sou gerente de contas. Gerente de contas. Sou key account. Cara, não, cara, você é vendedor, cara, porque para mim vendedor realmente tá acima de tudo isso, né? É um guarda-chuva, né? Exatamente por toda essa responsabilidade e conhecimento que precisa ter. Realmente, como você até falou, não existe mais esse negócio do vendedor ser aquele cara de boa lábia, porque esse cara era o convencedor. Ele não ia lá te levar a solução, ele tinha que te convencer que você precisava gastar dinheiro com ele. Exato. O que isso ia trazer para você, ele não estava muito preocupado. E o ponto também do conhecimento é que hoje em dia, né, no mundo de hoje, onde o cliente ele entra na internet, ele acha 5 soluções iguais à sua, ou ele conhece tanto de como resolver o problema dele como você, se você não fizer realmente o dever de casa, se você realmente não estudar e realmente não fizer algo direcionado para ele, você não vai conseguir vender. Porque a opção não falta, a informação não falta, né? Então, isso é um ponto a se considerar. Total. Bom, aí vamos lá. Você ia falar um pouquinho do Y, onde no fundo é sempre olhando o cliente, né? Quer dizer, você usar tanto o inbound, o outbound, como você bem explicou dos pontos positivos, os pontos não tão positivos. E aí, como a gente fazer isso em Y, quer dizer, juntando os dois e finalizando olhando sempre para o cliente. Perfeito. Você tem que ter uma visão do funil, né? O processo de vendas, ele sempre vai ser direcionado para um funil. Vai ter o processo, as atividades, o fluxograma, etc., as etapas que você vai passar junto com o seu cliente, mas você tem que entender no funil, porque, cara, se você conversa com 10 clientes e você fecha 10 clientes,
a gente tem uma vaga para você aqui na Find. Porque geralmente não, geralmente é um funil, né? Você conversa com 10, mas desses 10, só 8 seguem com você, desses 8 cai para 7, você vai acabar fechando 3 clientes. Então, por isso que a gente fala que é um funil de vendas. E essas etapas do funil de vendas é a que você tem que colocar o cliente no centro, mas você também tem que acompanhar ali a formação do cliente como cliente, a formação do lead como cliente seu. Eu gosto muito de falar do funil outbound, porque para mim é o que, beleza, a gente falou que é mais custoso, etc. Mas quando a gente está falando de um instalador pequeno, por exemplo, muitas vezes o maior investimento que ele tem é o tempo dele. Perfeito. Em startup também é muito assim. E o caro, né? Caro, né? Exato. Porque o tempo dele custa muito dinheiro, certo? Que Exato. É o bem mais precioso que ele tem até. É o bem mais precioso que ele tem, mas é o que ele mais tem de abundância ali no começo da operação, é Perfeito. o tempo dele. Então, tá bom, concordo. no outbound, você, eu acho que desses processos, o outbound é que você precisa menos de investimento além do seu tempo. Sabe? Você não precisa investir em marketing, você não precisa investir na infraestrutura com canais, você não precisa investir nisso. Para poder começar, você só precisa sentar a bunda na cadeira e dedicar horas ligar, executar, apresentar e vender. Então, se a gente for falar dessas etapas, né, do passo a passo desse funil outbound, não sei se quer entrar nesse passo a passo já, se quer... Vamos lá, pode entrar. Tá. Pode ir. O pessoal está fazendo alguns comentários, daqui a pouco a gente vai passar. Como está um papo legal, acho que é interessante ir encaixando as perguntas no meio aí, você vê o melhor momento. Se quiser só fazer essa sequência de pegar então do funil o que você entende que é a primeira etapa, a segunda, aí eu acho que isso é bem bacana e bem acrescenta bastante para todo mundo. Perfeito. Eu gosto de mostrar esse funil porque é aquele, né? Acabando essa videoconferência aqui, o cara já vai começar a trabalhar. O cara já vai começar a fazer isso para poder vender amanhã. Então, quais que são as etapas, né? A gente divide em inteligência comercial, né? As etapas do processo: inteligência comercial, prospecção, qualificação, demonstração e fechamento. Falando um pouquinho de cada uma delas, aí depois a gente pode mergulhar com dicas, se a galera tiver dúvida aí. Mas a inteligência comercial, ela é a primeira etapa, por quê? Porque você não vai pegar o telefone e sair ligando para todo mundo da sua agenda. Não é assim. Você tem que direcionar. Tem uma frase muito boa do Abraham Lincoln, não sei se eu vou errar ela, mas parafraseando, é algo como, ele fala que se você me der 50 minutos, se você me der 1 hora para cortar uma árvore, eu vou passar 45 minutos abolando o machado. E a inteligência comercial é isso. Perfeito. É você montar as listas para quem você vai ligar. É você fazer as estratégias de onde você vai atacar. É você montar, né, esse direcionamento inicial para depois começar a prospectar, que é a segunda fase. E prospectar nada mais é do que, no caso do outbound, intervir na rotina daquele lead, né, daquele possível cliente, e atrair ele para o seu processo. Sendo que você fazer isso só ligando assim... Cara, você vai ser um telemarketing. Quem que atende telemarketing aqui? Eu tenho uns 20 números bloqueados no meu celular. Então, por isso que você tem que fazer um negócio bem trabalhado. Você vai intervir, mas você tem que intervir da melhor forma. Lembre-se, agregando valor e multicanais. Então, por exemplo, no primeiro dia de cadência, você cria uma cadência de prospecção, com dias no qual você vai repetir esse looping. Então, no primeiro dia, eu vou mandar um e-mail e vou tentar ligar. No segundo dia, eu vou mandar um LinkedIn. No terceiro dia, eu vou tentar ligar 2 vezes e vou mandar outro e-mail. No quarto dia, eu não vou fazer nada. No quinto dia, eu vou fazer tal coisa. Então, você tem várias tentativas ali, e o mais importante desse processo, além de ser multicanais e dessa cadência, é que acabou essa cadência, cara. Se esse cara não te respondeu em nenhum momento, ele não engajou, tchau. Desqualifica. Exato. Finaliza. Isso é algo muito importante. Eu vejo até com vendedores muito experientes, né, por onde eu já passei e troquei ideia, o cara ele se apaixona pelo deal ali, e mesmo na fase mais avançada, ele não quer dar lost no deal, ele não quer dar como perdido. No caso patológico ali, o cara tem que falar comigo. Cara, vendas é o fato, tanto é a arte tanto de receber nãos e continuar feliz vendendo, mas também de dizer nãos. Vai chegar um momento que você vai ter que desistir desse cara, porque é um fluxo, lembra? É um processo. Para ser um processo, tem que ser fluido. Então, cara, vai. Esses leads vão caindo e vão entrar novos. Então, no processo de prospecção é assim, cadência, prospecção, tenta o contato de várias formas, atrair ele para você. Conseguiu 5, 10 minutos da atenção dele, chegou o momento de realizar uma qualificação. O que é a qualificação? É aí onde você realmente vai entender se esse cliente está pronto para ser cliente seu, né? Se esse lead está pronto para ser seu cliente.
tanto do seu lado quanto do dele. Uma matriz básica de qualificação, aí é claro, para o seu negócio você vai montar a sua matriz de qualificação. Mas tem uma matriz básica, o checklist que você tem que dar nessa qualificação, que ele já serve para qualquer negócio, que é o chamado BANT, B-A-N-T. Né? O BANT ele vem de budget, ou seja, orçamento. Se esse cara não tem orçamento, ele não vai te comprar. Isso é um fato. Se ele não tem dinheiro, Sim. Você não vai perder seu tempo com ele. A de authority, ou seja, autoridade, você tem que entender que aquele cara é o cara que realmente vai assinar o cheque, ou pelo menos é um influenciador daquilo. Você tem que saber, porque senão você vai estar perdendo seu tempo de novo. Né? Você vai estar falando com alguém, com um cara que não tem a mínima influência dentro da empresa, ou dentro da situação. Terceiro, necessity, né? O N, né? Do bem, o N, que é a necessidade. Você não vai vender se o cara não precisa de você. Então, você tem que entender se ele realmente tem a necessidade, entender isso. E o time, que é se ele está no tempo. Então, por exemplo, poxa, o cara, ele tem orçamento, ele é o cara que assina o cheque, ele tem a necessidade, mas, poxa, com a pandemia agora, a vida dele está de cabeça para baixo, ele acabou de contratar um outro software, está implantando, etc. Tem alguma coisa que não deixa que você vende para ele agora. Esse cara, você não vai perder tempo com ele. Ah, não, fica aqui no meu funil 2 meses, eu vou falando com ele enquanto isso. Não, cara, deixa ele ir e daqui a pouco você volta. Então, essa é a etapa da qualificação. Perfeito. Você vai atrás dele depois, né? Deixa ele dar uma volta agora. Exato, vai, deixa ele dar uma volta, uma boa. Deixa ele dar uma volta, daqui a pouco você chama ele de novo. Depois que você qualificou, essa parte da qualificação é muito importante, porque por mais que seja uma ligação de 5, 10 minutos, é onde você vai entender se ele pode ser um cliente seu, mas você também vai despertar interesse nele. Um cara que faz uma boa qualificação, ele já faz no mínimo 50% da venda ali. Porque o cara você vai tem uma metodologia muito boa para qualificação também, que é o spin selling. Não sei se quem está assistindo aí conhece, que é o Venda de Soluções, o livro em português. Eu indico para todo mundo. É um jogo de perguntas que você aprende a fazer, é um raciocínio lógico de perguntas, onde você vai expandindo a necessidade do cliente e depois convergindo para a sua solução. Então, isso é muito bacana, ou seja, você já está fazendo aquele processo de venda na cabeça dele. Depois que você fez esse processo de qualificação, você vai para a demonstração, que é aquilo que a gente conversou no começo. É demonstrar as suas soluções para as necessidades. Não é apresentar funções, é apresentar produtos, é demonstrar soluções. E aí você faz isso durante a demonstração. E, por fim, você vai na parte do fechamento. Se você fez tudo isso perfeitamente, o fechamento vai ser mais fácil. Porque o cliente vai saber que você é o melhor custo-benefício, você é a melhor opção para ele. Então, ali você só vai fazer processos de fechamento, né? E ali, algumas dicas que eu posso dar de fechamento e negociação, a gente pode falar mais na frente. Mas é mais fechamentos parciais e conduzindo até a venda e concluir esse processo. Legal. Acompanhar um pouco aqui o que o pessoal tem colocado no chat. O Alan Silva colocou... Gabriel, você não acha que no mercado atual fica difícil essa questão de você fazer a consultoria de forma gratuita? Porque, hora o cliente ele até entende que você entregou um valor a mais, só que outra hora ele pega aquilo que você fez de consultoria para ele, fez de recomendação e joga para o mercado para fazer cotação, né? Isso a gente vê muito. Como que você vê que aí nós, como integradores, instaladores, é o melhor comportamento com uma situação dessa? Legal, uma ótima pergunta. Eu acho que realmente você tem que oferecer algum conteúdo, alguma coisa gratuita, mas você tem que deixar ele com gostinho de quero mais. Não pode dar todas as armas para ele. Então, por exemplo, você vai fazer um diagnóstico, na verdade faz um pré-diagnóstico. Ao invés de dizer o que o cara precisa fazer, só aponta os pontos de problema. Faz uma análise de risco, por exemplo, fala, cara, você tem problema aqui, eu posso resolver. Se você quiser resolver, você vem falar comigo. Então, é só dar aquele meio ponto ali para que ele tenha interesse de vir mais atrás de você. E outra coisa que é interessante também, eu tenho alguns amigos que fazem consultoria, é que muitas vezes você faz conteúdos genéricos, mas que para o cara resolver o problema dele, você tem que ser específico. Então, por exemplo, você faz um conteúdo de... desculpa, Adalberto, acho que você vai ser a pessoa mais... vai ser a pessoa ideal para me ajudar com os exemplos. Mas não sei se no mercado de instaladores, integradores, você pode fazer uma coisa abrangente, como, por exemplo, os benefícios das câmeras, os benefícios do controle de acesso, mas para aplicar o controle da câmera dentro do local daquele cara, é algo que tem que ser direcionado para ele. Né? Então, não sei se eu dei um exemplo bom. Não, isso acontece bastante e é possível a gente fazer. E ainda somando a isso que você colocou, nessa questão de você prestar uma consultoria antecipada para o cliente, acho que para nós integradores é importante a gente
e separando e entendendo um pouco algumas coisas. Uma coisa é a gente viver a época total de venda consultiva, onde para o cliente precisa ficar muito claro que nós estamos ali para resolver dor dele. A gente quer efetivamente transformar a vida dele numa vida mais segura, em processos mais bem cuidados, mais auditados. Então, uma coisa é a gente ter essa posição consultiva, a gente tem que fazer mesmo e não tem mais como fugir disso. Agora, nessa questão de o cliente, de repente, utilizar o seu expertise que você quis ali dar de forma gratuita, imaginando que ele vai comprar de você depois, é lógico que a gente tem alguns cuidados que podem ser tomados aí. Primeiro quando você está ali fazendo uma consultoria em um projeto, você conseguir direcionar ele de forma que ele adote uma linha de equipamentos ou de solução que ele vai comprar, que você pelo menos consiga colocar o seu negócio no mesmo patamar que todos em concorrentes que ofereçam a mesma coisa. Então, quando o cliente quer comprar câmera, se você der uma consultoria para ele apenas de posicionamento de câmera, ele realmente vai poder cotar de qualquer empresa. Agora, se você entrar no nível de dar uma consultoria de posicionamento, ângulo de abertura, o sensor de imagem, o software, um analítico, você de repente já empurrou ele para poder comprar de você e apenas de concorrentes similares a você. Ou seja, quer dizer, você de repente pode até não ganhar a concorrência, mas você não vai perder por aquele cara que foi lá e orçou pela metade do preço. Subiu a régua, né? Você subiu a régua, você vai perder de repente para um concorrente que ele foi mais competente ali em uma das etapas aí do negócio e acabou levando. Esse pode ser um caminho. Agora, na consultoria, um outro ponto que a gente pode fazer, isso a gente já praticou em alguns projetos na BHC e deu certo, é você valorizar a sua consultoria. Mas o cliente não vai pagar. Cobra dele, nem que seja pouco. Sabe? Nem que seja pouco, que seja disso. Só que na hora que você comprar de mim, eu já dou o desconto, já está aplicado. Ou vezes 2 até. Entendeu? Tipo, aqui, ó, R$1.000 você fazer esse projeto básico, depois eu já desconto ali 2.000 no projeto. Mas uma forma para você medir o comprometimento daquele cliente contigo. Então, em alguns segmentos, isso acaba... Em algum muito tipo de cliente, isso acaba... Isso também serve, Adalberto, eu acredito, para quando você quer ter um cliente recorrente ali, né? Para, por exemplo, ser um instalador de ar-condicionado, algo do tipo, vai vender para uma empresa que está sempre fazendo manutenção, instalação, etc. Né? O primeiro serviço vai ser como se fosse o seu trial ali. Então, esse primeiro serviço você tem que demonstrar, fazer uma apresentação, trazer os benefícios, quem sabe até apresentar um preço mais barato. Então, dizer, olha, essa primeira agora eu vou fazer com 50% do preço, né? Ou algo do tipo, para você ver a experiência de como quer trabalhar comigo, como quer trabalhar com a minha empresa, oferece tudo isso, executa da melhor forma, e aí você pode até fazer, aí eu não sei, mas nas startups, a gente tem muito aquilo de try and buy, né? Então, é tipo, cara, eu vou te oferecer tudo isso aqui, de uma maneira mais barata, com toda essa experiência para você ver como é ser um cliente da minha empresa. Agora é o seguinte, você vai estar aqui fazendo uma avaliação. O que é que você vai avaliar nesse serviço? Tá, é isso, isso e isso. Beleza. Se a gente atingir isso, isso e isso, você compra. Ok? Ok, termino de compromisso. Assinou, comprovou, tá de acordo, já fecha o contrato anual lá de assistência e tudo mais, por exemplo, né? Perfeito, não, isso é fundamental. Quando a gente fala de POC ou de fazer uma demonstração, enfim. Na questão de integração, a gente precisa tomar um pouco cuidado, que a gente tem, às vezes, a questão de infraestrutura, né? Que, às vezes, você vai fazer a POC de um hardware ou de um software, você deixar lá uma câmera, um software funcionando, é mais fácil do que você, às vezes, a infraestrutura que você precisa para essa câmera funcionar. Porque esse é um custo que você tem e, às vezes, ele pode onerar bastante essa questão da POC. Mas é possível buscar algumas alternativas, mas esse ponto de, em toda POC, em todo teste que for fazer para o cliente, tem que ser feito realmente um termo, no mínimo um e-mail, onde está muito claro o que vai ser testado, como o Gabriel disse. Antes até de se ele vai realmente comprar ou não, mas tem que ficar claro o que ele vai ser testado, porque eu já cansei de ver o cliente, ele vai lá e pede para você. Você leva o equipamento, deixa para ele. Passa 2 meses, ele nem ligou o equipamento. Por quê? Porque ele fala, não, ele não assumiu isso como prioridade para ele. Então, na hora que você faz ele assinar ou mandar um e-mail, pelo menos se comprometendo, mesmo que você não vá executar as coisas que você colocou, caso ele não cumprisse, você já gera um comprometimento maior do cliente efetivamente testar o produto e de acordo com aquilo que você pontuou.
Isso que você falou, Adalberto, só para complementar, do cliente, tá claro para o cliente que ele está entrando no trial, é importante em todo o processo de vendas. Deixar claro para o cliente em qual etapa que ele está. Porque às vezes você já acha que está no fechamento e o cara ainda está conhecendo a solução. Então, deixa claro para o cliente, olha, tudo bem, agora que a gente fez isso, nosso próximo passo é esse. E quando a gente concluir esse, nosso próximo passo vai ser esse. Vai carregando o cliente, mostrando para ele ficar alinhado junto com você. Legal. Os outros pontos aqui, o Benedas colocou, né, a dificuldade do empreendedor quando está começando no mercado de segurança, né, isso, e aí o que a gente tem para recomendar realmente é buscar o máximo de conhecimento, tanto em produtos, quanto em processos, quanto em ferramentas, e trabalhar duro, porque o mercado tem oportunidade para todo mundo e para todo mundo que quer trabalhar sério, e a fim de efetivamente resolver dor, e se há uma coisa que a gente tem no Brasil, é dor. Quando você tem um país que tem muito problema, cara, é o melhor cenário para o empreendedor, por mais, ok, nós temos as dificuldades fiscais, econômicas, políticas, que aí, cara, isso é outra Sociais. coisa. Beleza, isso daí a gente tem mesmo e a gente tem que superar. Mas quando você tem um lugar que a gente tem muita dor, é ali que o empreendedor tem que estar, porque o empreendedor é resolvedor de dor, né? Exato. E aí o Donato coloca aqui, Gabriel, que o quão difícil é você achar o vendedor que realmente ele se importa com os números, que ele vai atrás, que não aceita a bola perdida, o cara que realmente dá carrinho e busca a venda, né, que ele realmente tem amor por vender. E aí, você tem alguma coisa para falar, como a gente, de repente, identificar, né, quem que, de repente, acaba tendo um pouquinho mais dessa pegada que precisa ser somado à questão de processo. Mas se o cara não tiver essa pegada, a coisa não anda, né? Perfeito. Cara, eu acho que é um ponto que isso aí que eu já estudei bastante na época dos times de vendas que a gente já montou aqui dentro da FindMe. E uma coisa que, assim, é meio que um grande aprendizado é que não é melhor você não buscar um vendedor. Você vai buscar o perfil. Sabe, muitas vezes o cara é vendedor de experiência, é um vendedor que tem muita técnica ali, tem experiência e tudo mais, mas não tem o perfil ideal para sua empresa. E muitas vezes você encontra um cara que tem um puta de um perfil, é um cara que tem sede de aprendizado, tem sangue no olho, compra a ideia da tua empresa, veste a tua camisa, mas só porque ele nunca vendeu ou porque ele não tem tanta experiência em venda, você não atrai ele. E aí vem aquele ponto, se você tem um processo de venda bem estruturado, e vendas você pode ensinar, vendas ensina. Então, se o cara tem uma boa comunicação, algo do tipo, você tem que trazer o melhor perfil, com as melhores competências, e assumir que você vai desenvolver ele dentro de casa. Eu acho que aí é a melhor forma. Aqui na FindMe a gente parte muito disso, assim. A gente prefere muito mais contratar alguém júnior para desenvolver essa pessoa, tanto em nossa cultura como em habilidades que a gente acha que são necessárias para aquilo, porque o que importa realmente são as atitudes daquela pessoa, né? Onde que ela está buscando. E aí, para o vendedor, para direcionar um pouco desse perfil, eu tenho uma listinha aqui das 8 competências do vendedor. Eu acho que isso aí já pode listar um pouco. Você mapeia o perfil e aí não esquece de montar o seu processo direitinho e aprendizado sempre. Uma coisa que eu falo aqui para todo mundo aqui dentro da FindMe também, a gente tem a filosofia que 4 mais 1 é maior do que 5. 4 mais 1 é maior do que 5. Qual que é a ideia? Todo mundo aqui no time pode tirar um turno na semana para poder estudar e otimizar dentro do seu programa de desenvolvimento individual. Então, é muito melhor que você pegue o seu vendedor, por exemplo, mesmo que ele seja júnior, coloca ele para trabalhar a semana toda, mas a sexta-tarde, ninguém lê e-mail, ninguém atende, o cara está focado no mercado de segurança, o cara já está focado nas buchas do final de semana, então o cara não vai conseguir vender, etc. Cara, passa a tarde toda estudando, sabe? Para poder aplicar isso, otimizar o seu processo. Vamos para a listinha. Vamos lá. Primeiro, disciplina. Anotem aí, galera. Já pego, né, abre o e-mail, abre o Word, caneta, papel e vamos lá. Manda aí, Gabriel. Primeiro, disciplina. Cara, é essencial você ter disciplina, porque, como a gente falou, venda é processo. Então, o melhor vendedor vai ser aquele que vai sentar a bunda na cadeira 8 horas da manhã e só vai sair quando tiver tudo registrado, documentado e pronto para o próximo dia. Então, disciplina para fazer follow-up, por exemplo. Pô, aquele cara que fala para o cliente, beleza, amanhã às 8 eu te ligo, e aí dá 10 horas ele não ligou. Cara, você tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Chegar em reunião atrasado é um negócio que me tira do sério também. Então, não rola, né? Não rola. Tem que ter disciplina. Essa é uma primeira competência aí do vendedor.
Segunda, comunicação. O vendedor, ele vai estar conversando, ele vai estar criando relacionamentos. Ele é uma máquina de relacionamentos. Então, ele tem que saber se relacionar. Aquele cara tímido, aquele cara que não sabe conversar sobre amenidades, que não sabe conversar sobre várias coisas, né, que tem ali um conhecimento de mundo vasto, não vai se dar muito bem em vendas. Então, comunicação é essencial. Criatividade. Lembre-se que vendedor, ele é um cara que oferece soluções para os problemas. Ainda mais no mercado de instalação de integradoras, onde você tem várias soluções, né? Você tem que ter criatividade para você pensar na melhor solução para o seu cliente. Então, a terceira competência é criatividade. Quarta, e aí é muito conectado com a primeira, com essa terceira, capacidade investigativa. Para ele pensar na melhor solução, ele tem que conhecer o problema. Perfeito. E muitas vezes o cliente não sabe qual que é o problema dele. Então você tem que investigar, você tem que saber Ele conversar. até acha que sabe, né? Normalmente ele Às vezes até acha que sabe, né? Exato. Então você tem que ir mais a fundo disso. Tem que realmente, às vezes ele sabe, mas ele sabe a ponta do iceberg. Ele acha que aquilo ali vai resolver, mas não, ele tem que resolver muita coisa lá embaixo. Então capacidade investigativa é essencial. Quinto, né? Quinta. Vamos pro quinto. Adaptabilidade. Legal. Isso aí, para o empreendedor, para o vendedor, ele tem que ter essa competência. Cara, hoje em dia, a adaptabilidade talvez seja a grande competência que qualquer profissional precisa ter, né? Mas eu acho que é a competência do ano. É a competência do ano. Porque olha a situação que a gente estava, né? Quem ia imaginar que a gente ia estar fazendo um webinar aqui agora e o pessoal ia estar vendendo por videoconferência, ia estar gerindo, trabalhando por videoconferência. Então, a adaptabilidade é essencial, porque chegou uma pandemia, o cara não pode parar de vender. Vai ser mais difícil? Vai, mas ele tem que se adaptar. Né? Da mesma forma como ele tá num cliente, tem que ir para outro, ele tem que virar a chave, porque aquele cara é outra necessidade, é outro mundo, é outro negócio. No nosso caso de integração, tem o lance do portfólio também, né? Porque o integrador ele não fabrica nada. Então, você não tem só um produto para defender, você tem um leque de produtos. Né? Uma hora você está falando de câmera, outra hora de software, outra hora da máquina de névoa aí do Everton, outra hora você está falando do controle de acesso do Donato. Cara, você precisa ter conhecimento, e é o que você falou, saio de uma reunião que eu fui falar de um item, agora eu entro numa outra, e eu preciso ter essa adaptabilidade. Saio de um cliente condominial, estou indo para um cliente corporativo, estou indo lá falar com o Neves, é outra pegada, né? Às vezes a necessidade, embora estamos falando com pessoas, são CPFs, continuam sendo CPFs, continua sendo relacionamento entre pessoas, porém são ambientes diferentes, necessidades diferentes. Então, adaptabilidade, certamente, você disse que é a competência do ano, mas eu arrisco dizer que é a competência deste ano, mas é a competência base para todos os próximos anos do mercado e das vidas até. Concordo, Adalberto. Bom, falando em pessoas, o sexto é empatia. Legal. Não dá para você, você tem que entender a dor do cara, mas mais do que isso, tem que sentir a dor do cara. Você tem que ter empatia para ele realmente ver a empatia nos seus olhos e saber que você está querendo o melhor para ele, que você não está querendo só empurrar. Então, empatia ele precisa perceber isso, né? Ele precisa perceber. Exato. Que você quer resolver, não só porque você está falando, né? Exatamente. E dá para perceber. Quando você está conversando com alguém que realmente se importa, você consegue perceber. Consegue perceber. Né? Não é só o cara que está pegando no celular no meio da reunião. No olhar dele, você vê que o cara não está ali. O que o cara está cagando no que você está falando. Né? Exato. Bom, sétima, networking. Networking. Lembra quando eu falei dos relacionamentos? É isso, cara. O cara que conhece todo mundo, ele pode até não saber que ele é vendedor, mas vai ser muito mais fácil para ele. Ele tem que ter rede. E quando você é vendedor, isso é uma das suas principais armas. Tanto o network que você já tem, como o network que você vai fazer. A habilidade de fazer networks, né? Conexões primárias, conexões secundárias. Tem metodologia por trás de network. Não é só sair adicionando todo mundo no LinkedIn. Então, é uma competência muito importante para o vendedor. E tem alguma dica nessa questão do network? Cara, você falou que tem alguns níveis, alguma rápida aqui, matadora assim? Eu acho que é muito você pensar nisso, né? Network, eu acho que o princípio básico do network é você pensar que hoje em dia você está de 3 a 6 pessoas da pessoa com quem você quer falar. Legal. Se você entender isso, você vai entender que não é tipo, eu preciso falar com o Adalberto. Pô, mas o Adalberto está tão distante de mim, nunca vou conseguir. Não, eu preciso falar com o Adalberto. Ele é CEO da BHC Sistemas? Quem que eu conheço que trabalha na BHC Sistemas? Ou quem que eu conheço que é cliente da BHC Sistemas? Então, é fazer esse jogo de xadrez até chegar em realmente com quem você quer.
Perfeito. Isso é uma Talvez, dica legal de às vezes, network. às vezes a gente tem um problema em vendas que às vezes a gente nem sabe quem a gente quer, a gente só fala, né? E você falou lá atrás, né? A gente precisa saber para quem a gente quer vender, né? Precisa Exatamente. ser. E aí você começar esse trabalho de network. Agora, nessa questão do network, você não é só o conhecer, né? É o ser conhecido, mas e ser conhecido com valor, Perfeito, né? perfeito. Porque senão pode ser ruim, Exato. né? Pode ser pejorativo até, né? Exatamente, aquele cara que conhece todo mundo, mas não é amigo de ninguém, né? Verdade. Isso ninguém é leva ideal. a sério o cara, né? Tipo, ninguém leva o cara a sério, né? Tipo... Exato. Networking é ganha-ganha, cara. É ganha-ganha. Quanto mais... E aí entra um pouco de persuasão, né? Reciprocidade. Você não faz esperando algo em troca. Você tem que fazer sem esperar algo em troca, né? E automaticamente aquela pessoa que você fez, ela vai ficar dentro da cabeça dela. Pô, o Gabriel fez aquilo por mim já aquela vez. E ele vai lembrar. E se você tem um pitch bom, ela sabe que o Gabriel é um cara legal, o Gabriel é o cara que me ajudou naquele momento e o Gabriel é o cara que vende para a empresa de segurança facilities. Então, no momento que surgir essa oportunidade, ela vai lembrar de você. Network é agregar valor. Exatamente, Roberto. Perfeito. E você comentou o pitch, né? Que é você fazer uma apresentação sucinta, forma rápida, né? Isso é muito presente nas startups, mas isso é um ponto importante também, que nós, vendedores, a gente precisa ter isso também claro, que a gente precisa passar a mensagem de forma clara, objetiva e rápida. Acabou aquele negócio de você ir para a reunião e você querer montar o PowerPoint que você vai ficar 1 hora falando. As pessoas não têm esse tempo, as pessoas não têm mais paciência para isso, as pessoas não têm... Então, não, realmente você pensar que em todo discurso você precisa ir para uma linha de realmente fazer um pitch, né? Abordar todos os pontos. Queria só conseguir passar aqui por algumas... Faltou a última. A oitava. A última competência, para fechar com chave de ouro. É a tenacidade comercial. É o famoso sangue no olho. O vendedor ele pode ter tudo isso. A pessoa ela pode ter todas essas 7 competências que eu falei antes. Agora, se chegar na última semana do mês, o cara não tiver com a meta batida e ele tiver tranquilo, ele não nasceu para ser vendedor. Se ele não tiver pegar de trás o deal, não vale. Exato. Né? Cara, tem que ter a tenacidade comercial. A tenacidade comercial é o que fecha o contrato. É quando o cara tá lá dando objeção e você vai bater na mesa e vai mostrar para ele qual é a melhor opção. É o que você vai tranquilizar o cliente, vai dizer, cliente, pode ficar tranquilo que esse é o melhor negócio que você pode fazer. Né? É o cara que não vai titubear na frente de um diretor muito mais experiente do que ele. A tenacidade comercial é isso e é essencial. Show. Agora perfeito. Foi. Mapeia, quem anotou aí, ó, próxima contratação, já vai dando check. Segue esses 8 pontos que vai dar certo. O Integrando Segurança fica aqui gravado dentro do canal, então pode depois reassistir, mandar para todo mundo assistir, que realmente essas 8 dicas foram, esses 8 passos, essas 8 competências são bem válidas e tem tudo a ver com o que o Donato colocou, que é a dificuldade que é buscar o vendedor que realmente tem esse faca na caveira, né? Esse conceito de ir lá e buscar a venda, mas existem pessoas e a gente precisa ir atrás de buscar ou formar, que é o que o Gabriel falou. Eu também, como uma empresa que começou do zero, a gente tem muito presente isso de formar pessoas, é uma coisa que eu particularmente gosto muito de fazer e é um caminho bacana. O Everton Lima colocou aqui um ponto nessa questão de fazer a apresentação dos produtos, tal, que ele mesmo coloca que vale realmente muito mais a pena você mostrar funcionando do que um slide em PowerPoint, né? Mas aí como priorizar isso quando você é integrador junto ao distribuidor, ao fabricante? Como você mostrar para ele que, cara, porque o fabricante também não tem condição de sair emprestando produto, colocando produto, fazendo para todos os projetos, né? Aí como você, de repente... Aí você, talvez, do lado do desenvolvedor, o que faria um integrador te levar um projeto? O que faria você falar, opa, esse projeto aí vale a minha atenção, vale eu dar apoio para ele? Cara, eu acho que é muito aquilo que a gente falou da qualificação anterior, daquele pré-diagnóstico, né? De você realmente fazer uma análise e entender a dor do cliente. Para que você vai sair buscando um bocado? Você não tem que ir lá para o cliente, hoje eu vou para aquela reunião, vou mostrar 50 produtos. Não, cara, não é isso. Você tem que ir lá para conversar, entender a necessidade do cara, e aí até numa segunda reunião você pode trazer. Então, você vai, perfeito, olha, eu acho que para o teu cenário a gente precisa disso para ter esses benefícios. Semana que vem eu vou falar com o meu fabricante, eu vou trazer esses materiais aqui para a gente testar, para você ver como é que funciona.
Então não precisa estar na sua mala na hora, porque o que você está ali é para resolver problema, né? Então você está ali para entender a necessidade, construir o cenário e só depois você pensa no objeto material, né? O negócio está muito mais ali no planejamento primeiro. Acho que isso já responde a pergunta, né, Roberto? Perfeito. E o Everton coloca também a questão do vendedor hunter, do farmer, né? Aquele lá que vai lá e arranca oportunidade, busca aquele que é mais de cuidar do cliente, administrar. Eu tenho uma visão um pouco sobre isso, falando de empresas integradoras, de solução, de projeto e tal. O que você pensa disso, Gabriel? Você acha que precisa ter o vendedor que é mais o hunter, o outro que é mais o farmer? Você precisa ter os dois na equipe? Como que você enxerga? Cara, eu acho que depende muito do seu cenário. Depende para quem você vende, aonde você vai colocar. E eu acho que varia muito isso. E eu acho que realmente existe essa diferença. Tem cara que é hunter, que se você botar ele para gerenciar uma carteira, por milhões que seja que ele vai gerenciar, ele não vai gostar. Ele não vai gostar de só ter que ficar fazendo relacionamento. Ele gosta daquela emoção de trazer negócio novo, de criar negócio novo. E você tem que explorar isso. Da mesma forma que o farmer é aquele cara que está acostumado a fazer um relacionamento e fazer uma venda que demora 1 ano para poder trazer os milhões para dentro de casa. Se você botar ele para ter que pagar a meta todo mês, ele não vai render. Então, realmente existe essa diferença, mas é de acordo com o seu cenário. Por exemplo, dentro da Find.me, dentro da Find.me, a gente tem as novas vendas e a gente tem o upsell, que é responsável ali por de 30% a 50% dos nossos novos faturamentos no mês. E dentro desse upsell eu tenho clientes ASIC e accounts. Eu tenho Grupo GR, Vezani, Sandrini, Prosegur, Grupo GPS, Haganá, a própria Heineken, que são Colete estava acompanhando a gente aqui. Colete estava acompanhando aqui, da verdade. Perfeito. Então, para a gente, tem essas contas que a gente necessita de um relacionamento ainda maior e duradouro, etc., porque a gente quer ter uma parceria realmente de sucesso, vale a pena botar um farmer ali e cuidar disso. Não vai, e esse cara, ele provavelmente não é o mesmo cara que está ali fechando empresas novas de tickets menores todo mês, entendeu? É bem diferente. Verdade, concordo. Concordo, e essa visão é você entender direito o seu negócio, qual que é o perfil do vendedor Mas a questão é a seguinte, o vendedor de verdade, ele precisa ter um pouco de hunter e farmer. Ele precisa ter o melhor é isso. Né? Agora, é óbvio que sempre tem uma das duas coisas que ele se sente mais confortável, é o que dá mais prazer para ele. E aí, dependendo do tamanho da empresa, você tendo condições de alocar melhor isso, cara, você para esse cara mais para gerenciar a carteira, esse daqui mais para ir lá e levantar negócio novo, cara, é melhor você realmente se você conseguir fazer essa divisão. O Benedantas colocou um ponto aqui, quando a gente falou de consultoria, ele fala aí você foi lá, prestou a consultoria para o cliente, demonstrou produtos e tudo mais, aí chega no final e ele ainda pede desconto. E aí, como sair dessa conversa? Cara, o brasileiro gosta de desconto, né? O brasileiro gosta de desconto. Então, assim, eu sou meio contra desconto, porque eu acho que realmente você está desvalorizando o seu produto ali. Então, uma dica que eu posso dar nesse ponto claro, além de demonstrar tudo isso, existe uma técnica de negociação. E uma técnica de negociação que evita o desconto direto no preço é a disputa por posição. O que é a disputa por posição? É você colocar várias coisas ali na proposta e o preço vai ser o último. Então, por exemplo, eu faço uma proposta, eu não coloco só o preço, eu já coloco ali o data de faturamento, carência, implantação, manutenção, se acontecer alguma coisa errada, SLA. Então, eu tenho várias coisas para trabalhar ali. O cliente ele vai olhar para várias coisas e ele vai começar por outros lugares. Ou até mesmo se ele começar no dinheiro, você faz, não, vamos fazer o seguinte, realmente esse preço aqui é o preço nosso, etc., mas eu consigo te dar um desconto na implantação. Ou então eu consigo aumentar meu SLA para você vai ter exclusividade. Eu consigo aqui ter uma manutenção diferenciada. Então, você vai negociar outras coisas além do preço. Isso você consegue fugir. Né? Mas se o teu mercado é focado totalmente em preço, como o mercado de segurança, é muito preço, a técnica principal vai ser a ancoragem. Se você sabe que você vai sempre ter que dar desconto, sempre coloca uma gordurinha. Sempre coloca mais do que realmente o valor que você quer fechar. Perfeito. O que eu entendo é que e todo esse movimento que a gente tem feito no mercado de segurança, integrando a segurança, tem esse propósito, é exatamente a gente conseguir mudar esse roteiro. Porque falando de integração, falando em projeto, não pode a discussão ser preço, a discussão precisa realmente ser valor. Então, a gente precisa conseguir ter um trabalho de nós buscarmos conhecimentos para a gente ensinar aos clientes que não é preço. Agora, lógico, a gente tem uma questão cultural, como você bem disse, de sempre ter aquele chorinho final, esse tipo de coisa.
Acho que aí cabe uma coisa simples, que é a pergunta, legal, para que você quer o desconto, né? Se eu te der o desconto, a gente não viu? Isso esse é um ponto bom. importante. Porque às vezes Pode falar, não, perdão. termina aí. Não, se eu tiver... vou terminar então, rapidão. Se eu te der o desconto, está fechado, eu posso colocar o pedido? Aí eu vou analisar. Agora, se for para te dar desconto, você ainda pensar no seu que tem, enfim, aí você pode jogar desculpa que é porque seu chefe vai perguntar isso. Enfim, é um jeito de você vencer essa briga aí. Exato. Esse levantou um ponto que é muito importante, porque muitas vezes a disputa por preço ela está só mascarando a objeção realmente por trás. Então, por exemplo, às vezes o cara fala, tá caro, então você tem que parar e não é dizer, não, tá barato. Não, você tá... Calma, tá caro comparado com o quê? Aí ele vai dizer, seu concorrente tem esse preço. Tá, a gente viu que esse concorrente ele tem isso e isso. A gente tem isso e isso a mais. Né? A gente agrega aqui a mais. Então, e às vezes aí ele vai no meio do negócio e fala, mas seu concorrente me ofereceu 2 meses de carência. Aí você fala, tá, então peraí, então não é o preço. Então é a carência? Se eu também te der 2 meses de carência, você fecha comigo, mesmo sem mexer no desconto? Tá bom, eu fecho, então você fecha. Então, às vezes, a objeção ela tá por trás, né? Às vezes não é só o preço. E aí dá para a gente trabalhar outras coisas, às vezes realmente é você buscar aquilo, e aí por isso que os vendedores precisam buscar conhecimento sobre a empresa, um pouquinho mais sobre a parte financeira da empresa, a parte fiscal, um pouquinho, porque às vezes você vence nisso, você de repente consegue entender que você colocar um parcelamento maior ou menor pode fazer mais sentido para o cliente ou não, como você disse, da carência, e isso às vezes vai ser mais valor para ele, vai soar como mais desconto, do que efetivamente você só ir lá e sair arrancando um percentual do negócio, né? Rapidinho, falando de tecnologia, as ferramentas que tem de tecnologia aí no mercado, até o Ciro Ulisses comenta, eles são eficientes para acelerar as vendas? Enfim, seja o CRM, ou seja, formas de você ir para a prospecção, o que você tem para dizer disso aí? Cara, demais. Tem ferramenta hoje aqui que se não existisse, eu não sei como é que eu viveria. Eu sou fã de tecnologia. Excel. Eu sou fã de tecnologia, tudo. Mas, tem... Cara, muita gente fala que planilha é coisa do passado, mas dá para fazer umas coisas boas com planilha, né? Dá para fazer umas coisas boas com planilha. Mas vamos lá, ferramentas de vendas. Primeiro o CRM que você falou, né? Cara, ter um CRM é essencial, porque você vai controlar toda a jornada dos seus clientes, a vida toda lá dentro, os processos, a conversão do funil. Então, ter um CRM, escolher o CRM ideal, eu acho que é um primeiro passo. Depois, você tem várias ferramentas para ajudar em todas as etapas do processo. Então, por exemplo, lá na inteligência comercial, que é onde você está montando as listas, você está procurando ali os seus leads para você poder prospectar, tem uma ferramenta muito legal chamada Snove.io, né? snov.io. É um plugin do Google Chrome que tem um pacote gratuito. E o que você faz com isso? Eu entro no site lá da BHC Sistemas, aí eu coloco lá o Snove.io para rodar, ele vai me dar todos os e-mails linkados àquele domínio. Show. Então ele já vai dar os e-mails ali, eu só faço copiar e mandar. Então, às vezes, onde é que está o e-mail daquele cara? Então, essa ferramenta é uma ferramenta que eu gosto bastante. O LinkedIn, ele tem 2 ferramentas muito boas. Ele tem o Sales Navigator e ele tem o LinkedIn Helper. Né? Na verdade, o LinkedIn Helper não é dele. O LinkedIn Helper é uma automação de LinkedIn, para prospecção dentro dele. Mas são 2 ferramentas que trabalham dentro do LinkedIn, que é muito interessante. De você fazer pesquisas mais rebuscadas. O LinkedIn é uma puta arma de venda, cara. Porque sim, tá todo e pouco usada ainda. E muito pouco usada. Ou mal usada, né? Exato, então dá para ir muito lá. Demonstração, você vai ter hoje na ferramenta de videoconferência, o próprio Zoom, o Meet, o Google Meet, a Perrin também, que agora é o Whereby, né? Então tem várias ferramentas de videoconferência que podem ajudar vocês nisso. Tem 2 ferramentas que eu gosto muito de prospecção e qualificação, que são aquelas primeiras etapas que eu falei, que é o MeTime, que eu já usei aqui dentro da Fine quando a gente tinha uma equipe de outbound mais forte, que é onde você faz toda aquela cadência automática ou semi-automática. Então, por exemplo, você coloca os leads ali para rodar dentro de uma cadência de 6 a 10 dias e ele vai dizendo para você só o que você tem que fazer, ou se já for e-mail, ele já vai enviando. Se for ligação e tal, e você consegue controlar o número de atividades, as conversões, consegue gravar as chamadas, você consegue ligar através dele e deixar a chamada lá gravada, né? Isso é muito interessante para treinar a equipe.
Então, no começo da nossa equipe de vendas aqui, cara, 2 meses, eu escutava, todo dia eu pedia para eles selecionarem a melhor e a pior ligação do dia. E aí, todo dia à noite, eu escutava e traçava feedbacks para eles lerem antes de começar o trabalho no outro dia. Show. Estava tudo gravado, né? Então, são ferramentas bem interessantes. Para envio de proposta, DocSend, eu só envio o link. Porque eu envio o link, o cara clica, eu sei a hora que o cara clicou, eu sei quanto tempo ele passou em cada slide, eu sei se ele foi, voltou, se ele baixou, né? Então, eu consigo ter... Por exemplo, o cara clicou, aparece no meu e-mail, fulaninho entrou na proposta tal. Aí eu já entro, vejo que ele ficou um bocado de tempo no slide do meu módulo tal, eu já ligo para ele na mesma hora, ele com a proposta aberta. Tava pensando em você. O cara, rapaz, e não tem como ele falar que não viu, agora, né? Exato. E acontece muito do cara dizer, rapaz, eu estava vendo a sua proposta agora, você acabou de me ligar, eu falei, não é coincidência, rapaz, o destino tá fechando ali. Muito bom. Então, repete o nome dessa ferramenta. Repete o nome da ferramenta de envio de DocSend. Isso, doc.send. DocSend. Perfeito. E repete a ferramenta de achar os e-mails. Snove, snov.io. Snove.io. Muito bom. Muito bom. O Gabriel, nesse todo... ClickSign, né, de contrato. ClickSign para contrato digital. Quem assina contrato e passa scanner hoje para enviar, por favor, né? Não dá só mais. Cartório. Né? Só cartório. Verdade. Deixa eu falar um negócio. A gente, com todo esse movimento que a gente tem buscado de compartilhar conhecimento com o mercado de segurança, unir o mercado, a gente tem feito algumas ações e uma delas que a gente está desenhando agora aí no Integrando é a questão de mentoria. Inclusive, para a galera que estiver acompanhando, se vai lá no ctsegurança.com.br/eventos/mentoria, o pessoal consegue se inscrever, onde a gente vai tentar selecionar alguns instaladores, integradores, para a gente trazer aqui para o Integrando e bater um papo para dar algumas dicas de gestão, semelhante ao que a gente fez aqui, mas voltado um pouquinho mais para o dia a dia, sabe? Como precificar a hora homem, como cobrar o preço, como de repente tratar uma proposta melhor, ajudar um pouquinho na gestão, mesmo do seu negócio pequeno, você realmente olhar que não é simplesmente só ir lá e instalar o produto, né? Tem outros pontos. Então, se inscrevam aí para a gente poder ter essa oportunidade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né, como uma startup, como que você vê a questão de mentoria, o quanto isso, se é importante, se você é um consumidor desse tipo de coisas, como a sua visão sobre ter alguém para você poder se consultar, fazer uma tutoria e bater um papo sobre isso. Cara, primeiramente, Adalberto, parabéns por essa iniciativa, né, de trazer empreendedores, trazer instaladores para um programa e dar uma consultoria praticamente para o cara, né, ali uma mentoria de um dia bem, bem bacana. Isso com certeza vai ajudar muita gente, ainda mais nesse momento difícil que a gente está passando. Cara, mentoria, eu costumo dizer que é a segunda forma que eu mais aprendi na vida. A primeira é executando, fazendo. E a segunda é mentoria. Assim, eu vivo de mentoria há muito tempo, porque eu sou novo e eu sei que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Então, o que eu posso sugar de gente mais experiente do que eu faço. E isso, assim, eu aprendi muito desde o começo, nos meus primeiros projetos e tal, que tinha sempre alguém mais velho mentorando, mas principalmente no processo de aceleração. O principal do processo de aceleração são as mentorias. Eu participei do processo de aceleração na Tecmol, que é uma aceleradora de BH, participei de 2 dentro da ACE e a gente está agora na Endeavor. Todos eles têm suas metodologias diferentes, mas o principal é mentoria, é essa conexão. E, cara, até hoje eu faço isso. Como, graças a todos esses projetos e trabalhos, etc., eu tenho uma rede grande. E, cara, por exemplo, na Fine, a gente foi montar um programa de canais. Vamos montar um programa de canais? Beleza, quem que eu conheço que trabalha com canais, ou que já desenvolveu canais, ou que já trabalhou, né, em algo semelhante? Pega esse benchmark. Então, no mínimo, quando eu quero construir algum projeto novo aqui dentro da Fine, eu pego de 3 a 5 benchmarks. E se esse projeto vai para frente, desses 3 a 5, um cara vira mentor meu. Então, eu tenho um mentor de Ops, eu tenho um mentor de vendas, dou mentoria para o meu time e arrumo mentores externos para eles, porque eu sei que nem tudo eu posso ensinar, eu posso instruir. Então, cara, mentoria é vida. Perfeito. Não, e esse é um ponto bacana que você disse, que mentoria é uma coisa que não tem fim. Não é porque você recebe que você não pode dar, muito pelo contrário. A mentoria é exatamente isso. Você não precisa ser aquele
senhor de cabelo branco com 60 anos de mercado. Não, mentoria é você tem algo que você realmente conhece, estudou e praticou e fez direito. Você praticou, isso também é importante para não ser só aquele mentor de palco, né? Quem efetivamente já executou. Você consegue compartilhar um pouco das suas experiências e as outras pessoas também conseguem compartilhar em outras competências. Independente da idade, o grande importante é ele já ter feito isso, né? Acho que esse é o grande barato. Eu também acho. E às vezes o cara ter uma visão de fora já agrega demais. Porque às vezes, beleza, o cara não é nem o mais foda naquele assunto. Mas ele conhece, ele já viveu, como você falou, já viveu aquilo que você está vivendo, e você está ali no olho do furacão e não consegue ver. Algo que você conta para ele em 1 hora, ele faz, rapaz, se você mexer isso aqui para cá, você faz... Meu Deus, inúmeras mentorias eu já saí assim, sabe? Um comentário que o cara fez, um feedback que mudou o projeto todo. Esse ponto de estar olhando de fora, isso é bacana, porque você não está com a emoção do momento, né? Isso realmente dá um ponto. E é o fato, a Find Me faz parte também da Rede Bossa, né? Eu já tive a oportunidade de prestar mentoria para o Gabriel e hoje quero agradecer você por essa mentoria que você deu para a gente hoje sobre o processo de vendas, cara. Foi fantástico. É uma eterna troca. Eu que agradeço o convite, espero participar aí de outros programas, agregar mais em outros momentos. Estou à disposição, podem contar comigo. Cara, quiser deixar seus contatos, como as pessoas te acharem enfim. Cara, meu LinkedIn, primeiro o site mais importante, né, da minha vida, findme.id. Vocês que conheçam lá um pouco mais da nossa solução, dos nossos projetos, nossos cases de sucesso aí no mercado de segurança e facilities. E eu acho que o meu LinkedIn é o melhor portal para a gente poder conversar, acompanhar. Gabriel Ranier, que nem eu acho que deve estar aparecendo em algum lugar aí no YouTube. Tá na chamada, RANYER. Só tem esse. Acertou? Tem um cara que trabalha lá, mas ele é só Ranier, não é Gabriel também. Gabriel Ranier, eu acho que só tem eu. Então procura lá, me adiciona, que vai ser um prazer a gente compartilhar conhecimento juntos. Legal, muito bom. Bom, galera, chegamos ao final aí de mais um Integrando a Segurança. Lembrando que é toda terça-feira, às 17 horas, aqui no canal do CT Segurança. Acompanha, a gente sempre vai trazer ideias, compartilhar conhecimento para o mercado de integração de sistemas de segurança eletrônica. Todo mundo que acompanhou, muito obrigado por estar com a gente. Até a semana que vem. Forte abraço. Valeu. Perfeito. Valeu. Começar agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança.